E aí, gente, boa noite. Como é que vocês estão? Estão me ouvindo bem? Está tranquilo? Eu deixei o microfone um pouco mais distante, mas está dando para ouvir bem? O som está ok? Ao contrário, eu aproximo um pouco mais o microfone aqui. Me dá um retorno aí se estão me ouvindo bem. Que alegria estar com vocês de novo. Na semana passada eu não pude. Eu estava em Vitória fazendo alguns exames, fazendo vários exames, então não pude transmitir onde eu estava, só internet móvel, e ainda assim muito ruim, de má qualidade, não seria possível. Então, ok? Estão me ouvindo bem? A gente pode então iniciar o nosso bate-papo de hoje, a nossa reflexão de hoje. Irmã Rosângela, me desculpa, a irmã me deu um ok antes, que eu entrei sem querer. Por isso eu saí, me perdoe. Obrigado aí, pessoal, pelo retorno. Gente, só uma direção, depois ao final eu volto e repito. Na última semana, a Ecoporanga foi classificada como risco
moderado, mas, salvo melhor juízo, essa semana já mudou novamente. A Coporanga voltou para o risco baixo em relação à Covid-19. E aí, é claro, a gente tem tomado todos os cuidados, obviamente, preocupados. Claro, a igreja é responsável com o que ela faz. Mas eu quero dar uma palavra aos pais. Nós não teremos na igreja ainda, pelo menos por enquanto, o trabalho com as crianças aqui no Ministério Infantil, muito embora o Ministério Infantil tenha atuado e muito na igreja. A gente teve a celebração do Dia das Crianças, uma tarde muito bonita, uma carreata, foi muito legal. Mas aqui nos nossos cultos, o Ministério Infantil não está atuando. Então nós temos tomado cuidado, álcool gel na porta, aferindo aí a temperatura do pessoal, guardando uma certa distância, enfim, os cuidados que são necessários. Mas alguns pais têm ficado preocupados, eles querem vir à igreja, trazer os seus filhos, mas ficam naquela questão. Então é o seguinte, eu tenho visto crianças em supermercado, em padaria, em loja, em feira, na rua, na praça, com muita gente. Então, se você, pai, quiser trazer a sua criança para ficar com você, no seu colo ou do seu lado, você pode trazer. Nós temos um monte de igreja, Ministério Infantil com crianças entrando e saindo, então nós não seremos diferentes. Então você, pai e mãe, caso você queira trazer o seu filho, a sua filha, contanto que eles fiquem com você, nós não teremos o trabalho nas salas, no Ministério Infantil ainda. Então, pai e mãe, pode trazê-los. Pessoal que é grupo de risco, já sabe a orientação, evitar problemas. Agora, se você não está no grupo de risco, não está com nenhum sintoma de gripe, não está com a temperatura alterada, elevada, temperatura normal, então você pode vir. As pessoas estão usando máscaras, então as orientações permanecem as mesmas, mas você pode vir à igreja sem o menor problema. Nós estamos tomando os cuidados. E como não houve até agora, por parte dos agentes públicos, nenhuma orientação diferente, nenhum tipo de restrição, além das que já existem, que a igreja tem seguido à risca, a igreja não está brincando com isso, então não teremos a menor dificuldade quanto a isso. Quero também me adiantar para os irmãos, na quinta-feira agora, depois de amanhã, eu já estarei no culto, pregando, e muito embora eu tenha orientação médica para me guardar o máximo possível ainda, então eu não estou fazendo atendimentos, o Elias está atendendo, o Centro Social está atendendo, mas eu ainda não estou, então eu peço que você não encaminhe ninguém para mim, eu ainda estou debaixo de cuidados médicos, aguardando exames que vão chegar na próxima semana, e aí eu volto ao médico para que ele avalie. Então já fiz exames ecodoppler, teste ergométrico, raio-x da caixa torácica, ultrassonografia abdominal, fiz aí há uns 15 dias, coletando quase 12 ampolas de sangue para fazer uma varredura. Então ainda estou debaixo de orientação. Mas na quinta-feira já estarei pregando na igreja, domingo à noite estarei pregando também, mas eu faço esse apelo a você, que a gente aproveite o momento antes ou pós-culto para a gente falar do dia a dia, mas não alguma dificuldade, se você puder, é claro, colaborar com isso. Estamos orando por alguns irmãos, familiares que foram testados positivos, a igreja permanece orando, né? E crendo que brevemente estaremos aí todos, ou estarão todos recuperados. Antes da gente fazer a leitura e pensarmos um pouco na palavra, eu gostaria de orar com você. Você pode orar? Vamos todos orar, falar com Deus, agradecer por mais esse encontro, e eu espero que ele seja edificante para você e para toda a sua vida. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado pela alegria de estar junto com os irmãos, de estarmos juntos nesse momento, nesse encontro, tendo a Tua palavra diante de nós. Eu rogo a Ti que nos dê a graça, Senhor, de irmos além
da letra, mas adentrarmos nas questões espirituais. Pai, dar-nos sabedoria, alarga a nossa compreensão, sonda o nosso coração aquilo que não está direito, aquilo que não está de acordo. As nossas construções, Pai, queremos levar cativo todo pensamento contrário à vontade e à direção do Senhor. Fala conosco nesse tempo, muito especialmente nesse momento. É a nossa oração, a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Então, obrigado à manifestação. Irmão Luiz Carlos ontem procurou na internet, querendo saber como se teríamos. Então, estamos juntos aí. E vamos então a João capítulo 5. Eu quero ler com você até o versículo de número 15. João 5, de 1 a 15. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali junto ao portão das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: não tenho ninguém que me põe no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado. Não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Então, você se lembra, gente, desde o primeiro dia, o nosso primeiro encontro, já havia falado que João, quando escreve esse evangelho, todos os outros apóstolos já haviam sido mortos. Uma palavra que o pastor Hernandes usa, pelo viés do martírio. Exceção feita, é claro, a João. E havia um problema naquele momento. Duvidava-se da divindade de Jesus, se ele foi perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Muitos dos que foram discípulos de João Batista, tendo se ajuntado com a cultura helenística, os gregos, eles trouxeram confusão para a igreja. E aí João escreve esse evangelho, orientado pelo Espírito Santo, com uma finalidade: mostrar que Jesus era perfeitamente Deus e era, obviamente, perfeitamente homem. Por isso você vai encontrar, e em algum momento eu vou falar sobre isso, não hoje, sobre os 7 eu sou de Jesus aqui no Evangelho de João. Então, quando você olha para esse texto, eu vou ficar por aqui, são 47 versículos, é impossível esgotar todo um texto desse tamanho, nem mesmo os primeiros 15 dá para esgotar. Eu quero destacar algumas coisas que acredito serem importantes, edificantes e norteadoras para a nossa caminhada como igreja, como homem e mulher, enfim. Então você tem no versículo 1, havia uma festa. Qual festa? Não sabemos.
Eram muitas as festas. Alguns chegam a falar que aqui era a Páscoa, mas você vai encontrar a Páscoa um pouquinho mais à frente, no capítulo 6. Então não era também a Páscoa. Então isso não é o mais importante. O importante é que houve uma festa, Jesus se dirige, ele vai a Jerusalém, ele sobe até Jerusalém, já falei, você se lembra? Jerusalém estava e está a 800 metros acima do mar. Então Jesus sobe a Jerusalém, ele vai para uma festa, e estando naquela festa, ele tem a sua atenção voltada para um lugar em que as pessoas não se importavam muito, porque quem ali estava, a multidão que ali estava, tinha uma característica em comum, eram enfermos, cegos, mas pelo texto, a sua grande maioria eram coxos e paralíticos. Pessoas com toda sorte de enfermidades você vai encontrar aqui. E em meio a essa multidão que esperava esse movimento das águas, e talvez na sua Bíblia, o versículo 4, esteja entre colchetes. É bem possível que na sua Bíblia, se você notar, o versículo 4, ele está entre colchetes. Por quê? Sempre que você encontrar na sua Bíblia um texto entre colchetes, é porque esse texto não está entre os manuscritos mais antigos. Não se nega ao seu valor, mas existem várias cópias em que esse texto não aparece. Então ele estar aqui ou não estar, não altera o acontecimento, o fato e nem o ensino. O fato é que havia um número enorme de pessoas que aguardavam que naquele lugar, naquele tanque chamado Betesda, em algumas Bíblias Betsaida, qual o significado de Betesda para nós aqui? É o nome que deu também origem, ou por conta disso, o nosso centro social Betesda. Ou era um lugar de misericórdia, ou lugar da graça. Alguns chamavam de casa de misericórdia, casa da graça. O nosso centro social Betesda tem como um slogan, onde a graça e a misericórdia se encontram. Então eles ficavam ali nesse espaço ou se dirigiam até lá com uma única expectativa, de serem curados. Havia alguém lá em especial. Diz o versículo 5 que esse homem enfermo, há 38 anos, e um dia eu ouvi alguém dizer que esse homem estava ali há 38 anos. Não é o que o texto diz. O que o texto diz é, um homem que estava enfermo há 38 anos estava ali. A gente não sabe, mas não vai mudar, apenas como curiosidade. Então esse homem estava ali, enfermo há 38 anos, daqui a pouco eu falo sobre isso, é muito curioso esse número nessa situação, e para quem Jesus dirige essa palavra. Você vai se lembrar, em Caná da Galileia, Jesus se manifesta a poucos, com a mulher samaritana, a poucos. Agora, a partir do capítulo 5, Jesus começa a tornar público o seu ministério, começa a explicitar quem ele era, o que ele veio fazer, como também explicitar os erros que havia na comunidade judaica ou no povo de Deus naquele momento. Então Jesus se apresenta para alguém que estava doente e faz uma pergunta a ele. Você quer ser curado? Você deseja ser curado? E o homem responde algo completamente diferente do que fora perguntado. Repito, Jesus pergunta, você quer ser curado? E ele responde, Senhor, não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada. Quando eu tento chegar, um outro chega na minha frente. Aí eu fiz algumas anotações, eu quero então começar a destacar com você, porque me chama a atenção aqui, eu não fiz em ordem, então vou citar aqui alguma coisa para você. Qual era uma primeira dificuldade aqui? Quando Jesus pergunta, você quer ser curado? E ele responde que ele não tem ninguém, há um problema aqui para
todos nós. Por quê? O que acontece aqui? Ele não responde o que lhe fora perguntado. E aí eu fico me perguntando, é porque ele não queria ser curado? É porque ele não entendeu a intenção de Jesus? Ou porque a cura poderia ser um problema para ele? Então a gente pode considerar essas questões. Vamos imaginar, então, a primeira ideia, eu não tenho ninguém. É claro, enfermidades, elas podem causar repulsa nas pessoas. A gente se lembra, alguns de nós, talvez você se lembre, quando a hoje falecida, a princesa Diana, Lady Di, apareceu na televisão cumprimentando alguém à época que estava com o vírus da AIDS, mais idético, para mostrar às pessoas que a AIDS não se transmitia pelo aperto de mão, pela proximidade, porque havia esse entendimento. Ela foi questionada, criticada, mas ela abriu muitas portas, porque a gente tem dificuldade com a enfermidade. A Covid está aí mostrando o que fazer, o que não fazer, muita verdade, muita mentira. Então esse homem diz, eu não tenho ninguém por mim. E qual é o problema, às vezes, de uma enfermidade? Seja ela, nossa, perdão, gente, deu um chute no telefone aqui. Qual o problema da enfermidade? Seja nossa ou de alguém que convive conosco. É nós nos acomodarmos à enfermidade. Porque, por exemplo, às vezes você tem na família, ou conhece alguém, conhece uma história de alguém que tem um enfermo na família. E aquele enfermo se torna justificativa para tudo que acontece naquela casa. O enfermo se torna quase que a ovelha negra, porque a presença dele ou dela na casa justifica, ou pelo menos alguém usa como justificativa, para muitos comportamentos desenvolvidos, adquiridos e não mais abandonados ao longo da caminhada. Porque às vezes nos acomodamos com a enfermidade também. Nos acomodamos com os nossos problemas. E quando existe uma possibilidade de cura, nós nos perguntamos, como vai ser a minha vida? Porque esse seria o problema. Porque se esse moço tinha essa enfermidade, paralítico, com extrema dificuldade, de alguma maneira ele era sustentado. E às vezes, uma enfermidade, seja física, emocional, ela pode se transformar em um meio de sustento, em uma maneira de recebermos atenção. Por isso é comum a gente lidar, e por favor entenda, não me refiro a quem de fato tem enfermidade. Esses precisam de ajuda sim, mas há alguns que se valem de uma enfermidade para obterem lucros, para obterem vantagens, para serem beneficiados, para aferir lucros, o que é muito perigoso. Então Jesus pergunta, você quer ser curado? Ele responde outra coisa. E aqui eu aprendo com Jesus, ele não perde tempo com o argumento daquele moço. Você quer ser curado? Mas ninguém por mim, ninguém cura de mim, ninguém faz nada por mim. Jesus se volta para ele, e é uma palavra muito direta. Jesus, no versículo 8, Jesus disse para ele, 3 verbos, levantar, pegar e andar. Mas eu repito aqui, há pessoas que precisam de ajuda, de atenção, de tempo. Eu estou fazendo terapia, eu sou paciente hoje de terapia. Agora, existem pessoas que elas querem usar o nosso tempo não para serem curadas, mas nos procurarem toda uma vida, me perdoe a expressão, mas esse é o peso e essa é a intenção, apenas para vomitarem os seus problemas, que eles não querem solução, querem apenas ter alguém para ficar ouvindo 1 mês, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, lamentando um problema. E quando você fala assim, por que você não abandona esse problema? A pessoa fica chateada com a gente. Então Jesus pergunta, você quer ser curado? Ah, ninguém cuida de mim,
ninguém me leva. Ah, é? Então vamos resolver. Jesus fala, primeiro, se levante. Esse ano você já me ouviu falar sobre isso. Primeira iniciativa de alguém, lembra do filho pródigo? Levantar-me-ei. Quem está prostrado, quem está deitado, a visão é limitada, o movimento é limitado, o alcance é limitado e sempre exige algo de alguém. Então Jesus se volta e diz, moço, se levante. Ou seja, alargue a sua visão, o seu horizonte, o seu campo de visão, a sua compreensão, alargue o seu entendimento. Então, se levante. E aí ele fala com o moço, pegue o seu leito. Não era uma cama, uma espécie de uma esteira. E por que Jesus manda pegar e colocar nos ombros? Porque aquele leito era uma âncora. Aquele leito identificava aquele moço como um paralítico. Aquele leito era onde ele usava para ficar deitado, para receber esmolas, para receber ajuda, para receber um tadinho, um coitadinho, e às vezes, é claro, uma ajuda muito justa. Então Jesus diz, olha, o lugar em que você ficou deitado por 38 anos, como um aleijado, como um incapaz, você se levante, pegue e coloque nos ombros. Ou seja, a partir de agora, o que era um problema que você atribuía aos outros, agora é um problema seu. Irmãos, não é isso que estamos lidando hoje. Não é essa uma problemática dentro de muitos lares, seja na relação com os filhos e, por exemplo, na relação conjugal. Quantas mulheres que, além dos filhos gerados por ela, têm no marido um filho, um incapaz, que não toma iniciativa, que quando fica sozinho em casa é incapaz de fazer o miojo. Por outro lado, há muitas mulheres que também são completamente dependentes de atitudes do marido e que elas não precisariam para fazer tudo. E se ele se for? Quantos filhos hoje incapazes, porque o pai e a mãe em todo o tempo pegam o leito que é dos filhos e os pais carregam, e aí a gente está gerando a geração de incompetentes. Incompetentes profissionalmente, incompetentes emocionalmente, incompetentes para o casamento, incompetentes para a vida, incompetentes para o reino. Então, às vezes, irmão, nós temos que falar para alguém, ei, se levante, porque a enfermidade é sua, o leito é seu, levante-se. Mas não apenas se levante e pegue o leito. Levante-se, coloque o leito nos ombros e ande. Porque, irmãos, há muita gente que tendo sido curada, a vida delas agora é contar o que aconteceu, mas parece que a vida parou na cura, não há nada além disso, não há nada mais para se acrescentar. Jesus fala, levante-se. E há uma expressão, voltando aqui no versículo 6, que é de extrema importância, você vai entender daqui a pouco. Jesus vendo-o deitado e sabendo. Irmãos, Jesus nos vê e Ele sabe quem nós somos. Ontem à noite, quando eu orava aqui nessa sala, apagava as luzes e orava, eu dizia para Deus aquilo que Ele já sabe acerca de mim, mas que eu precisava falar, dizer. Porque às vezes as pessoas constroem imagens sobre nós que a gente sabe que não é verdadeira. Mas como aquilo de alguma maneira nos dá vantagens, a gente permite que aquilo permaneça. Hoje à tarde eu orava por esse nosso encontro lá em casa, fui lá para o quintal, botou uma cadeira atrás, um pezinho de coco, fiquei lá orando e pedindo a Deus que essa palavra de hoje tivesse significado e vida para nós. E não há nenhuma presunção, nenhum orgulho que vou te dizer, dizendo, Senhor, eu sei que eu não sou digno, e o Senhor sabe, e eu sei, o Senhor é claro muito mais, que eu não sou digno de me apresentar diante da tua igreja ou de alguém. Eu te peço misericórdia, porque eu sei das minhas doenças e eu sei o que o Senhor tem mandado a mim. Levante-se e pegue o seu leito. O Senhor sabe. E aí diz o versículo 9, voltando aqui, imediatamente o homem se viu curado
pegou o leito e começou a andar. Jesus falou: levante-se, pegue o leito e ande. Ele fica curado, ele pega o leito e começa a andar. Para começar a andar, ele tinha que estar em pé. Isso significa que ele obedeceu. Irmãos, quantas vezes a gente participa de um encontro como esse, de um culto como esse, de um culto como foi domingo, o Hilton falando, há 15 dias, um pouco mais, alguns dias, o Águila falando, o Elias toda quinta-feira falando. A gente sai de um culto e diz: que palavra abençoada, que coisa boa, como foi bom ouvir. A gente se levanta, a gente alarga o entendimento, a gente pega o ensino, mas não anda com ele, não transfere conhecimento. A gente recebeu de graça nós temos que transferir o conhecimento. Então, quantas palavras eu já ouvi de Jesus, e elas não foram além da minha mente ou da minha alma, mas elas não chegaram à ação, a uma prática. Esse homem, ele se levanta, ele pega o leito e ele anda. Ou seja, ele não apenas ouviu, mas ele praticou. Ele praticou o que Jesus mandou. E aí começam umas questões curiosas, irmãos. Por que é curioso? Ele foi curado. E ele se levanta numa alegria tão grande. E diz o versículo 9, final dele, que era um dia de sábado. Isso não está ali à toa. João não registra que era um dia de sábado à toa. Porque o que esse moço fez era proibido, segundo a religião. A Mishnah, ou o Talmud, a Mishnah tinha pelo menos 39 orientações sobre o que você poderia carregar ou não. Quando esse moço passa carregando o leito, os judeus olharam para ele e disseram: olha, hoje é sábado e você não tem permissão para carregar o seu leito. E aí o homem responde: olha, o homem que me criou me mandou pegar o leito e andar. Irmãos, eu fiquei imaginando esse contexto. Pense comigo. Imagine você encontra alguém aqui na igreja que você não conhece. E aos seus olhos, ou a partir daquilo que enquanto religião você aprendeu, o que ele faz não está correto. Você vai até ele, você o repreende, diz: olha, você não pode fazer isso. E ele se volta para você e te responde: olha, quem me curou me mandou fazer. Irmãos, eu penso que a minha atitude seria: curou do quê? E aí ele responde: eu era paralítico, fui paralítico por 38 anos e eu fui curado. E aqueles líderes ouviram que aquele moço fora curado depois de 38 anos. E eles não se alegraram. Eles se preocuparam de que aquilo estava errado. E é tão curioso que a religião da época, os ensinos da época diziam que num dia de sábado, alguns pequenos atos de misericórdia, pequenos atos, poderiam ser realizados. Agora, um grande ato como esse causou um problema. Aí eu olho primeiro para aquele moço, e nós temos que aprender isso. Às vezes na nossa vida acontece uma intervenção divina, um milagre, uma resposta. Você espera tanto de Deus, um novo emprego, você pede tanto a Deus para ter um filho, uma filha, você pede a Deus para abençoar o seu comércio, a sua propriedade, você pede algo a Deus, uma cura física, e ela acontece. E aí, depois de receber o milagre, a gente imagina
por infantilidade, por inexperiência, por ingenuidade, de que não teremos problemas, porque esse moço, tão logo ele foi curado, e ele se levanta, ele carrega o leito, ele sai extremamente feliz, ele foi repreendido. Meus irmãos, que negócio esquisito esse. Que religião é essa que não se alegra com a alegria do outro, com o milagre do outro? Um dia, numa igreja, alguém me procurou e disse assim: pastor, fulano e fulana frequentam a sua igreja? Eu disse: sim, todos os cultos estão lá. Mas pastor, eles não são casados? A relação deles é toda errada, e eles estão indo na sua igreja? Eu disse: sim, e eu fico muito feliz e espero que, estando lá, eles entendam o Evangelho, e entendendo o Evangelho, eles endireitem a vida. E o senhor não vai fazer nada? Eu já estou fazendo, estou pregando o Evangelho para eles. Passa um tempo, uma mesma pergunta, agora relacionada a uma outra pessoa: pastor, tal pessoa frequenta a sua igreja? Sim, está lá em todos os cultos. Mas já viu as roupas que ela usa na rua? Fala, na rua não, mas se ela vai na rua com a mesma que ela vai na igreja, não é curta, é curtíssima. Não é nem mini saia, mini saia. E você vai fazer o quê? Eu já estou fazendo, pregando o Evangelho para ela. Porque, irmãos, como tem gente disposta a apontar o dedo para o outro e dizer que o que o outro está fazendo está errado. E às vezes a gente não percebe que aquela pessoa está num processo de cura, de transformação. Os religiosos se preocuparam porque havia uma regra que dizia que não podia. E aquele moço sofre um juízo e uma ameaça porque ele foi curado. Meus irmãos, quantos erros foram cometidos ao longo dos anos, que a gente ficou preocupado em apontar as questões pequenas dos outros, como disse a palavra, né? Coando mosquito e engolindo camelo. Por que reparas tu no cisco no olho de alguém, quando tem uma trave, uma pedra grande no seu? Ah, pode, não estou dizendo isso, não deturpe o que estou falando, o que estou dizendo a religião tem a capacidade incrível de estragar o que Deus está fazendo na vida dos outros. Aí eu me volto para esse moço de novo. Esse moço conhecia a história da fonte. Esse moço conhecia a fonte. Agora ele está diante da fonte da água viva. E ele foi curado. Os judeus conheciam aquela fonte, conheciam a história da fonte, mas não conheciam Deus, Jesus, que é a fonte. Aí você se lembra, capítulo 4, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, que foi numa fonte, num poço buscar água, e Cristo disse: se você beber daqui eu tiver, não tem sede. E ela responde: nossos pais beberam daqui. Ele fala: não estou falando dessa água, estou falando da água que sou eu. Irmãos, é perfeitamente possível que a gente beba da água da religião toda uma vida, sem verdadeiramente provar da água da vida. Porque tendo provado da água da vida, nos tornaremos uma ameaça para aqueles que se preocupam em cuidar da fonte, em cuidar do poço. Pessoas que bebem da água que é Jesus, e são por ela lavados e purificados, se transformam numa grande ameaça para o mundo, para o diabo e para a religião. Então é algo que nós temos que nos perguntar a Deus: Senhor, eu me alegro porque eu obedeço a Tua palavra, ou porque eu obedeço aos preceitos dos homens. Aqueles homens não queriam saber de glorificar a Deus, de exaltar a Deus porque alguém fora curado. Queriam procurar quem era o errado, o culpado.
E o homem diz, eu não sei. Teve um episódio parecido. Quem ele era eu não sei. Só sei que eu era cego e agora eu vejo. Meu Deus, irmãos. É tão estranho que o próprio Jesus, muitas das vezes, ele era anônimo. E é preocupante quando a gente encontra pessoas na igreja procurando o holofote, querendo ter mais destaque do que a palavra. Meu Deus, que loucura, que Deus nos livre disso. Então aquele moço, ele é curado, ele enfrenta problemas. Meu irmão, minha irmã, por misericórdia, olhe para mim. Preste atenção no que eu vou dizer, ouça o que eu vou te dizer. A promessa de Jesus, e a promessa também, é que nós teríamos aflições. Por crermos nele, por obedecermos a palavra dele, por procurarmos andar segundo a palavra. Lembra o Sermão do Monte? Bem-aventurados sois vós, quando mentindo vos perseguirem, vos injuriarem e disserem todo mal por amor a mim. Feliz é aquele que sofre por conta de uma obediência irrestrita à palavra de Jesus. Esse evangelho de hoje em dia que muitos pregam aí, que exclui dor, que exclui sofrimento, que exclui a cruz, não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não é mesmo. Não é mesmo. O evangelho exige, está vendo ali atrás? Exige cruz. Não é o que Jesus falou? Toma a sua cruz e siga-me. Então, meu irmão, minha irmã, se você se dispõe a obedecer, a ler a palavra, a receber um ensino como esse, viver segundo ele, espere oposição do mundo normal, do diabo normal, mas você vai encontrar a oposição daqueles que estão ligados à religião. Tem gente que questiona a oração do outro, como o outro fala, como o outro ora, como o outro canta. Misericórdia, como tem juiz na igreja. Não fomos colocados para isso. Um milagre acontece, eles querem saber quem errou. Meu Deus, que loucura, irmãos. Que loucura. Eu não sei você, eu já fiz essas bobagens. Às vezes o filho, a filha chega com alegria tão grande com a gente para contar o que fez, algo que viveu. E a gente percebe que a roupa está suja, a gente vai e briga porque a roupa está suja. E a criança está cheia de alegria para contar algo para a gente. É um episódio muito preocupante, que você conhece tão bem. Já estou caminhando para o final, queridos. Um dia, alguém vive uma experiência fantástica com Deus. Ele tentou fazer algo para Deus e fez do jeito errado. E por conta disso alguém morreu. Ele ficou preocupado, ficou triste. Depois ele aprendeu como se fazia. Ele fez da maneira certa. Ele estava tão feliz que ele começou a dançar na presença de Deus, louvando ao Senhor, exaltando, ele dançava e rodopiava e exaltava o nome de Deus. E quando ele vai chegando perto de casa, alguém da família lá no alto, lá na janela, olha e vê ele dançando. Quando ele entra em casa, a esposa diz, você não tem vergonha na cara, não? Um homem da sua posição, um homem que se assenta na cadeira que você se assenta, se expõe desse jeito, dançando diante dos outros. E ele responde, olha, eu fiz e continuarei fazendo. Estou falando de Davi. Quando ele entra em casa, Mical, a mulher dele, que não estava na adoração, que não estava com o grupo, que não estava no culto, ele entra cheio de alegria dentro de casa. Ah, como Deus foi maravilhoso, como Deus foi fantástico, que adoração, que visitação de Deus. Ah, foi feita a leitura, que coisa linda. Como ela não estava lá, ela se achou no direito de julgar. Ô meu irmão, não julgue o que você não entende. Não julgue o que você não entende. Não critique o que você não entende.
Às vezes alguém chega da igreja de um culto, feliz da vida com o que ouviu, com o que viveu no culto, e a pessoa quer falar com a gente e a gente quer falar da roupa de alguém, porque alguém do louvor errou, porque o pastor citou um texto errado, e a gente perde a graça. E Mical, por conta dessa palavra dura que ela dirigiu a Davi, ela ficou estéril. Meus irmãos, eu tenho pedido tanto a Deus sabedoria para não criticar a vida do outro. E que negócio complicado, irmãos, você renunciar a esse espírito de crítica, de fofoca, de maledicência. Por que a gente se acha no direito de falar de alguém? Sei que você nunca fez isso, né? A gente vai às vezes num lugar e vê a roupa de alguém e fala assim, nossa, não gostei da roupa de fulano. Eu fico me perguntando, se eu falasse para alguém, não gostei da roupa de fulano, e a pessoa me perguntasse, mas ela se vestiu para você? Por que eu me acho no direito de julgar a roupa de alguém, o sapato de alguém, o cabelo de alguém? O que eu tenho com isso? Isso não é problema meu. E se eu me sinto no direito de falar, então que eu fale para a pessoa e não para o outro. E sobre isso uma palavra que eu vi, permita-se parênteses, meus irmãos. Como eu disse alguém, uma digressão. Estou tentando me refazer, falei isso para a Cilei. Semana passada para cá eu já li 6 livros sobre ministério. Hoje eu comecei a ler um outro. Em janeiro eu faço 25 anos de ministério, eu quero zerar e fazer tudo de novo. Aquilo que é o básico do ministério, o básico. Mas a gente lida com tantas questões, e é o que eu aprendi. Por isso esse parênteses. Quando alguém fala da vida de outra pessoa, é mais ou menos assim, alguém disse, olha, eu não me importo tanto de que alguém tenha falado algo sobre a minha vida. Me preocupa por que alguém procurou você para falar de mim. Ou seja, se você é meu amigo, é minha amiga, é meu irmão, minha irmã, e alguém procurou você para falar mal de mim e você ouviu, estou preocupada com você e não com a pessoa. E ao longo desses anos, irmãos, quantas eu dei ouvido a bobagem, a tolice. Porque fulano um dia fez isso com ciclano. Ele pode ter feito, mas um erro não define ninguém. Já bastam, às vezes, as cicatrizes que um erro deixa em nós. Então, a gente precisa reaprender isso, sabe? Porque pode ser que aquela crítica que eu fiz, a maneira como alguém cantou, se vestiu, ele fez aquilo para a glória de Deus. E é Ele que vai se virar com Deus, porque é o Senhor quem recebe ou não a adoração, e não eu. Então, quando a gente não entender algo, ou a gente vai a Deus, ou a gente vai à pessoa. Mas normalmente a gente vai à pessoa porque a gente é infantil. Por que alguém comendo alguma coisa me incomoda? É ela que está comendo, não sou eu. Sabe, irmãos, a gente vai permitindo comportamentos que a religião nos ensina. Sabe, semana eu pensava nisso. Algumas coisas que eu não quero, por exemplo, me permita essa abertura, irmão. A gente está construindo algo junto, né? Aquele negócio de você ser disputado pelos outros, sabe? O que você falou com fulano? Por que fulano estava com você? Pelo amor de Deus, essas coisas têm que ser esquecidas, abandonadas, isso é demoníaco. Eu passei e vi você lá na pracinha conversando com alguém. Jesus estava com uma mulher samaritana que estava com o 6º homem, ele estava lá conversando com ela, que mal havia. Os discípulos questionaram, não é Jesus. E quando eles se ocupavam em falar de, Jesus falava com. Sabe, vamos colocar isso no nosso coração para esse ano ainda, e ainda mais para os anos que virão, sabe? Deixe as pessoas terem liberdade de viverem, de falar com quem querem, o que querem, porque se fizer algo de errado, vai prestar conta para Deus. Eu vivi um tempo que pessoas ficavam disputando a minha atenção. Você falou com ele, não falou comigo, foi na casa dele, não foi na minha casa. E eu ficava ali querendo explicar que Deus me livre desse sentimento, isso é perverso.
Isso é perverso. A gente não precisa disso não. Vamos voltar aqui para a gente poder fechar. Então Jesus encontra, e aí ele fala algo muito curioso. Verso 14, Jesus encontra com um homem. Diz assim, olha, você foi curado. Não peque mais para que não aconteça coisa pior. Peraí, como assim? Não peque mais para não te acontecer coisa pior. Por quê? Porque essa doença foi resultado de pecado. Ah, todo pecado causa doença física? Não, nem sempre. Claro que não. Mas nesse caso foi por quê? Porque Jesus fala, você foi curado, não peque mais, ou seja, não volta para aquela vida, porque vai ficar pior. Qual é o problema do pecado? Primeiro, saber que o pecado faz uma separação entre nós e Deus. De tal maneira que as nossas orações são impedidas. O céu se fecha, não passa, não sobe. Ponto. Uma outra questão. A prática do pecado, e estou falando que vou dizer é sério, nos torna feios. Porque o pecado, para que ele seja mantido, ele exige mentira. E a mentira é a negação da nossa nova natureza. Ela exige que a gente se desconstrua e construa uma outra imagem que não é segundo a imagem de Cristo. E o que não é imagem de Cristo é feio. O pecado nos envelhece. Por que tantas pessoas hoje com doenças físicas? Por exemplo, não são todas, repito, muitas enfermidades que as pessoas têm hoje é resultado de escolhas erradas. Um humorista famoso, já falecido no Brasil, disse isso, que ele se arrependeu de ter sido fumante durante tantos anos, porque o cigarro deixou como herança um câncer para ele. Eu já tive alguém na família que faleceu de câncer por conta do cigarro, e o cigarro dele gerou um câncer também na esposa, que também faleceu de câncer. O uso em excesso do álcool pode trazer uma hepatite. O pecado, quem come de modo absurdo, quem come demais, o glutão, pode tornar-se obeso. Nesse caso, não sendo por questões físicas, outras questões, pode ser pecado. Não cuidar da saúde é um pecado que pode gerar problemas no seu corpo. Então, o pecado, ele mata tanto para a eternidade, quando ele mata o nosso corpo. Por isso o pecado é tão trágico. Então, é para a gente pensar, Senhor, será que a minha enfermidade não é resultado de um pecado que eu estou abrigando no coração? Porque o pecado, ele gera uma desconstrução para a eternidade, gera uma desconstrução no corpo e gera uma desconstrução na alma. Porque ele nos modifica. Acontece uma mutação no comportamento. Você já, por algum momento na vida, você já teve que esconder o seu telefone? Por quê? Por que escondemos o telefone? Não é à toa, pelo pecado. E a gente desenvolve um monte de comportamentos por conta disso, sabe? Há muita gente hoje doente, porque abriga pecado. E para a gente poder encerrar,
Há muito casamento doente hoje porque abriga pecado. Há muita família doente porque abriga pecado. Há muita empresa doente, há muitos comércios doentes, há muitas propriedades doentes porque há pecado ali dentro. E o que fazer? Só tem um jeito. Beber da fonte, da água, da vida que é Jesus. Tendo bebido, nesse caso é ouvir, nos levantarmos. Porque esse moço, se ele voltou naquela fonte, não foi mais como um doente, mas como um curado. Isso nos ensina. Se o Senhor te curou, saia do meio da doença do pecado. Saia de ambientes nocivos. Ele foi curado. É impossível que alguém tenha um encontro com Jesus e não tenha a sua vida transformada. O risco é, tendo sido transformado, nos acomodarmos. Esse é o risco. Ficarmos procurando regras, quando já temos de Deus a palavra. Hoje encontrei com o irmão de nossa igreja, que me disse, pastor, já concluí a leitura da Bíblia, todo ano eu leio. Concluí em outubro. Que notícia linda, né? Que coisa boa de se ouvir. Meu irmão, aproveite esse tempo, coloque a sua leitura bíblica em ordem. Coloque a leitura da palavra em ordem, sabe? Faça anotações, eu risco minha Bíblia toda, você deve estar vendo aí. Eu anoto, eu escrevo, eu não desperdiço oportunidades, sabe? Eu quero aprender, eu quero crescer. Ela está cheia de anotações, são coisas minhas, que eu preciso, que eu dependo, para guardar, lendo bastante, graças a Deus por isso, eu quero ler muito. Então, meu irmão, cuidado. A água da fonte da vida, a fonte que é Jesus, está disponível para todos nós aqui. Então, se a gente está ouvindo Deus falar, vamos obedecer, colocar a casa no lugar. Ok? Pensa nisso, gente. Pensa nisso. Eu quero aí dar uma palavra a vocês que estão aí se manifestando. Sônia, Deus te abençoe. Eu vi foto aí sua do Pedro, vi você um pé de árvore, alguma coisa assim. Deus te abençoe, querida. Bom retorno de BH aí. Irmão Luiz Carlos, Deus abençoe você. Irmã Rosângela. Nélia, Deus te abençoe. Irmão Luiz Carlos, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, se não estou enganado. Deus te abençoe, está sempre com a gente aí. Irmã Rosângela. Irmã Landina, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Isabel, Deus te abençoe. Simone, Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe cada um de vocês aqui. Que coisa boa ver vocês. Nilza, Deus te abençoe. Deus abençoe, querida filha. Irmã Divina, se eu estou enganado. Deus te abençoe, querida. Irmã Maria Rodrigues. Deus te abençoe. Flávia, Deus abençoe você. O Anderson, sua casa, Thelminha, Deus abençoe você. Enfim, todos vocês, Deus abençoe. Irmã Marlene, Deus te guarde. Deus abençoe cada um de vocês, gente. Obrigado pela companhia de vocês. Mãe Ednólia, enfim, há tanta gente aí, Rodrigo. Deus guarde a casa de vocês. Geni, Hilton, tanta gente aqui que eu acabo me perdendo. Deus abençoe cada um de vocês, o carinho de todos vocês, eu sei deles. Então, que Deus guarde vocês. Eu peço a vocês que olhem, como eu disse, eu volto então, quinta-feira, eu volto a pregar, agradeci o Elias hoje, eu espero ir até o dia 20 de dezembro, mais ou menos. Domingo à noite estaremos juntos de novo, se Deus assim quiser, juntos no culto, eu quero estar com você. E é o que eu disse no começo, então se você quiser vir à igreja e trazer o seu filho, a sua filha, que você fique com eles no colo ou do seu lado. Não deixe com alguém, não entregue a alguém. Então a igreja toma todos os cuidados. Por que estou dizendo isso? Porque as famílias estão nas ruas. Não estou promovendo nada, incentivando nada de errado, você me conhece muito bem. Então tem álcool gel, a gente está usando máscara,
A gente está aí aferindo a temperatura das pessoas, guardando distância. Agora, aí não houve nenhuma mudança na orientação das autoridades, nas orientações, não mudaram, então a gente vai tomar os cuidados, mas vamos viver. A vida segue, a igreja segue, e então eu espero você quinta à noite e domingo à noite, tomando os cuidados, mas aqui na igreja, eu quero te ver aqui na igreja, ok? Então, ore pelas nossas autoridades, a eleição está se aproximando no dia 15, então, ore por isso, procure conhecer os candidatos que você quer votar, que você espera votar, né? E eu tenho certeza que Deus vai dar direção para você. Então, já vai dar 8h30, 1 hora de nosso encontro. Eu quero agradecer a você, que coisa boa poder te ver e ler o seu comentário. Muito obrigado. Que Deus guarde a sua casa. Se você foi abençoado, compartilhe com as pessoas, mande para alguém, compartilhe conhecimento. Deus te abençoe, que a sua semana seja abençoada, porque abençoado e abençoada você já é. Beijo no coração, Deus te abençoe, até daqui a pouco. Tudo de bom.